do yairalon.com.br, nosso querido Rabino Yair, seja muito bem-vindo. Aliás, Yair, você já está convocado, porque o Shabbat no Sofia ganhou de novo, como todo mundo vai querer fazer o Shabbat de novo. Que boa notícia, então, você já está convocado para esse 2025. Perfeito. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Como eu sempre falo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre muita troca bacana e a energia só que a gente tem aqui já vale tudo, né? Muito obrigado pelo carinho. Eu acho que a primeira pergunta seria, então, o que são 231 portais? Porque eu sei que tem umas outras coisas que são os 32 portais, aí tem 50 portais, aí tem mais 231 portais. É muito portal. Exato. Você podia dar uma explicação de que são esses portais? Vamos. E o assunto é complexo, viu, Marcelo? Porque, assim, também, dependendo para quem você pergunta, para que cabalista, ele vai falar que serve para uma coisa, né? Bom, a origem, como você mencionou aí, bem mencionado, é o Sefer Yetzirah. Então, o Sefer Yetzirah, ele dá ali a entender que você pega as 22 letras do alfabeto hebraico, faz aquela combinação 2 a 2, né? Tem até aquela fórmula matemática que a gente aprendia no colégio, permutações, combinações, e você consegue fazer 231 combinações dessas letras. Essas combinações são chamadas em hebraico sherim, né? Portais ou portões. Agora, o que isso representa é que vai, né, de cada um. Então, o Sefer Yetzirah vai falar que cada um desses portais é um par específico de energia da criação. Então, por isso que o Sefer Yetzirah é chamado, inclusive, livro da formação ou livro da criação. De modo que, se você conseguir conectar em cada uma dessas energias, vamos falar num ambiente teúrgico, né, você conseguiria criar o mundo assim como Deus criou o mundo. Deus cria o mundo com esses pares de letras. Agora, numa outra visão, esses portões, como vocês também mencionaram, eles são portões de consciência, e não tem nada a ver com criar o mundo, né? São portões que você vai abrindo mentalmente, com a sua consciência, e cada vez que você conecta em um desses portões, ou passa por um desses portões, você vai percebendo mais sobre a realidade, de uma maneira mais elevada, de uma maneira mais espiritualizada. Até chegar num nível que, por exemplo, o Abulafia vai chamar de profético. Você pode desenvolver o dom da profecia, como você tinha no Antigo Testamento, né, os profetas, e chegar nesse dom da profecia. E, por fim, um terceiro modo, que acho que aí o Paulo Jacobina aludiu, é que não seriam nem nomes de atravessar a consciência, né, nem seriam energias da criação, mas seriam nomes de Deus ocultos. Assim como você tem vários nomes de Deus, só que um pouco mais revelados, você tem uns que são super ocultos e que você teria que aprender a escavar ali nessas 231 pares de letras e fazer ali anagramas, permutações, pronunciar esses nomes para poder conectar em diferentes aspectos do divino. Então esse é o desenho da... Como é que chama esse desenho? A gente chama de 231 portões mesmo. 231 portões. Exato. É ele que mostra a combinação, né, de 2 a 2. Então, se você começa lá em cima na imagem, tipo como se fosse 12 horas do relógio, é o Aleph, aí indo para a esquerda, né, que é a leitura hebraica, você vai tendo as outras letras, Bet, Gimel, Dalet, e você vê que todas as letras ligam com todas as outras. Então, por isso que de cada letra sai 21 traços, né? Então, ele faz essa mandala aí, bonita, e mostrando como eu combino. Então, cada letra com cada uma das outras 21, né? 2 a 2. E aí você pegaria o significado de alguma letra. Dá um exemplo para a gente. Escolhe tipo umas 2 letras. Sei lá, o Yod com pé. Então, vamos falar talvez em 3 níveis. Vai. Se você falar no nível de, vamos primeiro, de criação, você vai falar que o Yod, por exemplo, ele cria várias coisas. Vamos supor, chutando aqui, ele cria o planeta Vênus. Tá? E Pei, por exemplo, cria o signo de Sagitário. Então, o Yod com Pei, ele vai ao mesmo tempo resumir toda a energia venusiana, e o que você poderia saber, por exemplo, pela astrologia e tudo mais, e os referentes atrás, e toda a energia sagitariana. Então, você está combinando essas 2 energias para criar tudo que é ao mesmo tempo Vênus e Sagitário, por exemplo. Tá? Se fosse no âmbito da criação. Se for no âmbito do nome de Deus, você vai dizer que Yod e Pei já é um nome de Deus. E aí você pode expandir sobre isso. Então, por exemplo, Yod vale 10, Pei vale 80. E aí você começa a fazer numerologias. Qual é o nome de Deus que é 90? 90 se relaciona com que conceito? Você pode procurar versículos bíblicos que tem 90, né, e tentar ver onde que esse nome de Deus que vale 90 está se manifestando, ou por que Deus chamaria Yod Pei, né, teria esse nome oculto dele. Por fim, como meditação,
vamos chamar assim, ou profética, como a Abulafia, você teria que fazer uma visualização do Yod, uma visualização do Pei, pronunciar dentro de um certo ritmo respiratório, como se fosse um mantra. Às vezes você pode preencher com vogais, o Abulafia põe ainda isso, e você faz uma meditação que vai abrindo os portais da consciência. Então abriria um portão específico, que é o Yud Pei, dos 231, e te conectaria com o Abulafia chama de uma inteligência do universo, né, ou intelecto, que ele vai indo ali pela linha do neoplatonismo, né, e ele fala que você tem o quê? O intelecto humano e o intelecto ativo, que é o intelecto divino. Então, eventualmente, se você for conectando esses portões, você chega no intelecto divino e você faria sua mente se unir com a mente divina. Fantástico isso. E quais são os livros que falam desse assunto, dentro do hebraico? Tá. Abulafia ou o Sefer Yetzirah? O Sefer Yetzirah, ele traz a informação só, né? Tem essas letras e pronto. E aí depois você tem os comentaristas do Yetzirah. Um dos mais famosos é o Ramban, com N, que é o Narmanides, tá? E acho que é o primeiro, em termos históricos, ali na região da Provença, século X, a falar de o que isso significaria. Agora, o que ficou mais conhecido mesmo é o Abulafia, tá? Que ele é já do século XIII, e que ele vai falar que eles são esses portões de meditação que eu falei para ampliar a consciência. E o Abulafia, ele era um autor bastante prolífico, né? Ele escreveu muito, assim, o que não é muito normal entre os cabalistas. Ele tem, acho que, uns 10 livros. Nos 10 livros ele fala dos 231 portões. Em cada um deles ele traz uma informação a mais sobre como usar. Então tem um livro em especial que é bem famoso, que é o Tseruf Haotiot, a permutação das letras, e que ele vai falando toda essa técnica. Eu costumo dizer assim para alguns alunos que é como se você lesse um tratado de yoga da Kabbalah. Ele vai falando da importância da respiração, do som, da concentração, aí vai falando da postura que você faz a cada respiração, né? Quase que um asana ali da yoga, só que do ponto de vista da Kabbalah. E aí ele vai falando cada coisa que você pode experimentar nesse processo, inclusive descrevendo para saber se você, por exemplo, está tendo um estado profético de verdade, né? E tendo uma visão real, ou se você está, por exemplo, delirando e imaginando coisas com a sua mente ativa, que ele chama, sua mente imaginativa.